Enquanto Francesco acrescenta que muitos parentes dele estão se reunindo na hospedaria dos imigrantes, com a intenção de voltar para a Itália, mostrando o clima de descontentamento. Juliana pergunta algo a Francesco, que confirma ser verdade, e Marco Antônio comenta que se trata de pessoas que não conseguem fazer a América, enquanto Francesco explica que isso não acontece da noite para o dia. Juliana questiona o que farão na Itália, e Francesco responde que irão sofrer, porém em sua própria terra. Juliana afirma não se imaginar retornando para a Itália, mas Francesco diz que é lá que agora está a vida dela, e Marco Antônio elogia, dizendo ser bom ouvir Juliana falar desse modo. Em seguida, Juliana revela ter uma notícia para dar a Marco Antônio e deseja que Francesco também escute, contando que acredita estar esperando o bebê novamente, e Marco Antônio se surpreende, mas ela reforça que acha que sim, e Francesco anuncia que vai buscar um bom vinho para comemorarem. Marco Antônio declara que Juliana o está fazendo o homem mais feliz do mundo, mas Juliana confessa não querer ter seu filho naquela casa, e Marco Antônio a tranquiliza, garantindo que a casa deles estará pronta até lá. Juliana afirma que o filho deles não terá avô, mas Marco Antônio pede para não discutirem esse assunto agora, e sim brindar com seu pai. Francesco entrega o vinho para Juliana, e juntos, Francesco, Marco Antônio e Juliana fazem um brinde. Enquanto isso, Leonora expressa que não deseja ir embora da fazenda, argumentando que ali estão bem, mas Bartolo revela que não quer mais viver ali e bate na mesa. Leonora questiona onde Bartolo pretende plantar uvas, lembrando que toda a terra já tem dono, e Bartolo admite saber disso, porém insiste que não deseja mais viver ali e garante que não voltará aos cafezais. Leonora pergunta onde irão morar, e Bartolo responde que retornarão para a Itália. Leonora diz que não está ouvindo bem, mas Bartolo repete que vão deixar o país, ao que Leonora garante que Bartolo irá sozinho. Bartolo pergunta quem disse isso, e Leonora enfatiza que, embora seja esposa dele, não embarcará com sua filha em outro navio, nem que ele a arraste pelo braço. Bartolo declara que irá sozinho, e Leonora manda que ele arrume suas coisas por conta própria, porque ela não o ajudará, saindo em seguida, correndo imediatamente, enquanto Bartolo a observa. Mateu comenta que havia prometido a Bartolo um pedaço de terra para que ele pudesse plantar uvas, e Gomesindo pergunta a razão disso. Mateu explica que é o que Bartolo mais gosta de fazer e ressalta que promessa é dívida. Gomesindo afirma que toda a colônia veio em busca de terras para plantar. Leonora se afasta. Gomesindo questiona o que acontecerá com os outros se ele der terra para Bartolo, e Mateu entende onde o sogro quer chegar. Maria então pede que Mateu vá até a cozinha conversar com Leonora. Mateu pergunta o que há com ela, e Maria conta que Leonora voltou da casa em prantos. Gomesindo quer saber o motivo, e Maria revela que Leonora brigou com o marido, explicando que Bartolo quer voltar para a Itália, mas Leonora se recusa, dizendo que, por isso, o casamento e a vida dela acabaram, levando Gomesindo a comentar que essa gente é maluca. Mateu consola Leonora pedindo que não fique daquele jeito, e Leonora responde que Bartolo insiste em voltar para a Itália, lembrando que já disse que jamais embarcaria em um navio com a filha deles novamente. Maria comenta que entende a decisão. Gomesindo pede que Mateu vá até sua sala para conversar, e antes de sair, Mateu garante a Leonora que dará um jeito nessa situação. Maria aconselha Leonora a não se desesperar, pois ninguém quer que ela vá embora. Enquanto isso, Bartolo caminha pensativo após a briga com Leonora. Gomesindo questiona quanto de terra Bartolo precisaria para plantar suas uvas e pergunta que tipo de solo seria ideal, o que leva Mateu a indagar por que Gomesindo está fazendo essas perguntas. Gomesindo então fala sobre as chácaras, explicando que eram fazendas desmembradas, e pede para Mateu chamar Bartolo até sua sala. Bartolo reflete sozinho sobre o sentido de continuar vivendo sem ter seu próprio pedaço de terra para cultivar uvas. Mateu vai conversar com ele, pergunta como está, e Bartolo finge estar bem. Mateu avisa que Gomesindo deseja falar com ele. Angélica quer saber o que acontece com Leonora, mas Gomesindo diz que nada que ele não possa resolver. Ela comenta que Leonora contou que o marido pretende voltar para a Itália. Bartolo chega à casa de Gomesindo e pergunta se foi chamado. Gomesindo pede que se acomode. Maria comenta que não acredita que Bartolo faça algo assim, nem que Leonora o deixe voltar sozinho. E Leonora afirma que irá onde Bartolo for, pois é sua esposa. Nesse momento, Rosana aparece. Maria pergunta o que ela está fazendo de pé e pede que volte para a cama.
Leonora lembra que Rosana ainda está de resguardo, mas Rosana diz estar cansada de ficar no quarto. Em outro ambiente, Francisco elogia a notícia que Juliana deu e Marco Antônio concorda, embora ache cedo para outra gravidez. Francisco diz que isso é decisão de Deus e que Juliana é uma mulher forte, acrescentando que agora terá um neto maliano na casa. Maria comenta que esse novo bebê era tudo que a madame queria, um verdadeiro herdeiro, mas Juliana pede que não falem em Janete. Mariana se desculpa e Juliana afirma que seu filho também é herdeiro dos malianos. Mariana alerta que Juliana deverá ter cuidado com a avó do filho, que já nasceu batizado como legítimo maliano, e que um dia a verdade deve ser contada, deixando Juliana confusa. Bartolo, por sua vez, diz acreditar nas intenções de Gumercindo, que se declara homem de palavra. Mateu assegura que resolverão a questão da terra para Bartolo plantar suas uvas. E Gumercindo pede que Mateu vá a Jundiaí se informar sobre terras. Gumercindo então libera Bartolo, que agradece e se retira. Angélica pergunta se o pai realmente fará isso, e Gumercindo confirma, explicando que Maria não quer perder os préstimos de Leonora. Augusto elogia a atitude de Gumercindo. Bartolo pede que Leonora o acompanhe, e Mateu garante que tudo está resolvido com Gumercindo, dizendo que amanhã irá a Jundiaí verificar as terras. Leonora pergunta se é verdade, e Maria pede que ela busque a filha. Mateu vê Rosana de pé e pergunta o que ela faz ali. Rosana responde que está apenas tomando ar puro. Leonora e Bartolo retornam para casa. Augusto comenta que nunca teve apego à terra que Altino tinha e que o Gumercindo parece ter. E Gumercindo pergunta se é por isso que ele não gosta de lidar com as fazendas. Augusto admite que sim, e observa que existe muita terra ali para que um italiano como Bartolo queira voltar para seus pais após ver seu sonho frustrado, garantindo que no Brasil ainda há terras à espera de quem queira trabalhar. Angélica pede para Augusto repetir as ideias que ele compartilhou com ela no quarto, e ele diz que se tratam de planos agrícolas. Gumercindo pergunta o que é isso, mas Augusto prefere não entrar em detalhes. Despede-se e vai embora, seguido de Angélica. Bartolo comenta que parece estar sonhando, e Leonora o observa atentamente. Bartolo pergunta se ela realmente o deixaria voltar sozinho para a Itália, e Leonora retruca, perguntando se ele a deixaria sozinha com a filha, deixando Bartolo em silêncio. Ela então declara que ama Bartolo e os dois se beijam, permanecendo juntos. Maria observa e comenta que Gumercindo foi generoso, perguntando por que ele parece sério. Gumercindo responde que espera não receber uma fila de italianos pedindo terra, e Maria diz que Bartolo é diferente. Ela acrescenta que gosta muito de Leonora, como se fosse da família. Ao notar a expressão do marido, Maria pergunta o motivo da preocupação. Gumercindo diz que não é nada, mas ela insiste, afirmando que o conhece bem. Ele admite estar preocupado, mas explica que não quer deixá-la ansiosa. Maria pergunta se é por causa dos pagamentos dos italianos da fazenda do Sr. Altino, e Gumercindo diz que é com a própria fazenda, pois embora tenha trazido dinheiro para pagar a todos, ficou zerado no banco. Maria se aconchega no ombro dele, e Gumercindo pergunta se a filha realmente gosta de Augusto. Maria responde que sim, que estão casados, e questiona o motivo da pergunta. Gumercindo comenta a antiga situação de Augusto com a italiana, mas Maria diz que a filha já superou e lembra que ele havia garantido que Augusto havia encerrado essa história. Por fim, Gumercindo revela ter receio de que Augusto termine como o pai, mentalmente perturbado. E Maria ouve quando ele diz que Augusto acredita que o governo deveria lotear todas as terras e dividi-las com os italianos, deixando-a chocada. Bartolo relembra a Mateu que Batista costuma dizer que cabe 10 Itálias dentro deste imenso país. E Mateu responde que ainda não sabe exatamente como irão chegar até Jundiaí, enquanto Bartolo pergunta se o sogro de Mateu não havia explicado o caminho, ao que Mateu confirma que sim, que Gumercindo explicou tudo, mas mesmo assim permanece a incerteza da viagem. Os dois então, para aliviar o clima, começam a cantar juntos com alegria simples. Enquanto isso, Gumercindo, em outro ponto da história, nega ter prometido qualquer pedaço de terra a Bartolo, e um homem curioso questiona a viagem de Bartolo com o genro de Gumercindo, mas o patriarca garante que Bartolo foi para a fazenda de outro de seus genros, afastando suspeitas. E Batista diz que se for verdade que Bartolo vai embora, a colônia italiana vai esvaziar de vez, enquanto Mateu e Bartolo continuam a cantar, enchendo o ambiente de um tom quase festivo. Nesse meio tempo, Tizio termina de engraxar o sapato de um cliente que elogia o trabalho e o paga satisfeito. E logo em seguida,
Antenor chega para engraxar seus sapatos com Tizil, que fica surpreso ao vê-lo tão diferente, vestido como um homem abastado, e pergunta o que aconteceu para aquela mudança tão repentina. Juliana diz a Tizil que ele não precisa mais ficar engraxando o sapato na rua, mas Damião responde que sabe disso, e mesmo assim é Tizil quem deseja continuar, pois o filho estuda e lê como gente grande, o que Juliana confirma perguntando se é verdade, e Damião orgulhoso assegura que sim, acrescentando que sua irmã Naná soube criar muito bem o menino. Juliana então pergunta se Damião não teve mais notícias de Naná, e ele nega, dizendo que nunca mais teve contato e quer saber por que ela quer notícias, ao que Juliana responde que deseja ter Naná e o filho dela em sua casa. Nesse momento, Mariana avisa que o filho de Juliana está chorando e ela se retira para ver a criança. Enquanto isso, Tizil comenta que ficou espantado ao ver Antenor tão bem vestido, e Antenor explica que mudou de vida de uma vez por todas, afirmando que o capitão do mato ficou enterrado no passado. Tizil pergunta se Antenor veio procurar notícias de Naná, mas Antenor revela que está vivendo com ela, deixando Tizil chocado. Logo Tizil conta a Damião que Antenor e Naná estão juntos, e Damião reage surpreso, achando difícil acreditar. Tizil insiste que o feitor mudou completamente, agora usa terno e gravata, e Damião pergunta se isso é sério e como Naná pôde aceitar tal situação. Tizil comenta que seu primo não aprova Antenor e Damião imagina o desconforto, mas Tizil garante que Antenor não é mais feitor, informando ainda que eles vivem em Santos. Em outra cena, Naná pede que José vista a camisa para ela verificar o caimento, mas José demonstra desagrado ao falar que não quer saber de Antenor. Naná pede que ele pare de resmungar e José recorda que já teve um pai branco que o quis, ao que Naná responde que ninguém está dizendo que Antenor é pai dele. José lembra que a mãe falava que Antenor era mau e Naná revela que ele nunca foi ruim com ela e nem com a avó, o que faz José questionar quem é seu verdadeiro pai, mas Naná evita revelar, dizendo que não adiantaria mexer em velhas memórias. E José diz que se o feitor voltar para casa, ele fugirá, deixando Naná surpresa e apreensiva. De volta à fazenda, Gomecindo comenta que o padre Olavo não atrapalha em nada e que apenas estava pronto para efetuar o pagamento dos italianos, mas resolveu aguardar o retorno de Mateu, explicando que o genro foi até Jundiaí para verificar algumas terras. Padre Olavo pergunta se Gomecindo pretende comprar mais propriedades, mas ele responde que mal consegue administrar as que já possui. Olavo comenta que passou justamente para combinar quando Gomecindo deseja batizar o neto. E este conta que conversou com Maria na noite anterior e decidiram realizar o batizado na capela da colônia italiana. Olavo então menciona que o pai de Gomecindo lamentava não ter um neto varão, mas agora, se não contar com outro, já tem um bisneto, deixando Gomecindo desconfortável. E o padre comenta não entender por que ele esconde o fato, revelando estar se referindo ao filho de Gomecindo que ele teve com Naná. Gomecindo pergunta como o padre sabe dessas histórias, e Olavo responde que as pessoas comentam e ele apenas escuta. Nesse momento, Maria aparece e cumprimenta o padre, perguntando se interrompe algo, mas Olavo nega, explicando que acertavam a data do batizado do filho de Rosana. Gomecindo confirma que quer o batizado na capela da colônia, e Maria acha ótimo, dizendo que assim o padre poderá rezar a missa prometida aos italianos. Em seguida, Gomecindo solicita que o padre verifique uma ocasião adequada para retirar as 100 sacas de café que pretende doar à paróquia. E ao ouvir 100, Olavo se surpreende e Gomecindo aumenta a oferta para 150 sacas. O padre pergunta se o café será entregue em grãos limpos ou em coco, e Gomecindo fica em silêncio. Enquanto isso, Marco Antônio chega em casa, e Mariana conta que Juliana passou a tarde inteira trancada no quarto com o filho, o que desperta preocupação em Francisco. E Mariana explica que a criança teve febre alta. Marco Antônio indaga por que não chamaram o médico, e ela responde que não sabia qual profissional chamar. Então ele pergunta por que não ligaram para a casa bancária, mas Mariana diz não saber usar o telefone, levando Francisco a pegar o aparelho e fazer a ligação, encerrando um dia repleto de tensões. Marco Antônio pergunta com preocupação como está o filho, e Juliana responde que parece estar um pouco melhor, porque finalmente conseguiu adormecer, embora tenha chorado a tarde inteira, demonstrando sua angústia por não saber ao certo o que a criança tem. Marco Antônio a corrige com delicadeza, lembrando que o menino é filho de ambos, reforçando a ideia de que a responsabilidade e o amor são compartilhados. Nesse momento, Francisco entra no ambiente e pergunta pelo neto.
ao que Marco Antônio informa que o pequeno está dormindo, mas Juliana ressalta que a febre insiste em voltar a subir, deixando o clima mais tenso. Marco Antônio diz que já mandou chamar o doutor para examinar o filho de Juliana, enquanto Francesco comenta que o garoto é forte como o pai. Marco Antônio lança um olhar atento ao sogro e Francesco, percebendo, se corrige, dizendo que não queria ter falado daquela maneira. Juliana, porém, completa que o pai da criança é realmente forte, afinal nem a peste conseguiu eliminá-lo no navio, relembrando momentos difíceis. Marco Antônio afirma que deseja que o filho de Juliana tenha herdado essa força do pai e em seguida se retira por instantes. Juliana observa que ele não deveria ter dito aquilo e Francesco admite que a frase escapou sem pensar. Marco Antônio retorna e serve-se de vinho, mas em seus pensamentos confessa para si mesmo que tem vontade de revelar que a criança não é filho do italiano, guardando um segredo pesado do coração. Mariana acaba ouvindo e o repreende suavemente, pedindo que jamais faça isso e que afogue o ciúme no peito para evitar mágoas. Marco Antônio pergunta se ela já sabia da verdade e Mariana revela que sim, explicando que o bebê nasceu nos braços dela, portanto ninguém precisava contar. Marco Antônio então comenta que reconheceria o filho de Juliana até mesmo pelo calor que sente, como se houvesse um laço inegável. E Mariana insiste para que ele nunca mais repita tais palavras, lembrando que às vezes as paredes parecem ter ouvidos. Ele concorda e acrescenta que agora Juliana espera um filho dele de verdade, reforçando o compromisso. Nesse meio tempo, Francesco volta a avisar que a febre do neto está subindo novamente e pede que Marco Antônio vá falar com a mãe da criança, enquanto Mariana também demonstra preocupação crescente. Logo, Damião entra e anuncia que o doutor chegou e Francesco pede que ele o faça entrar sem demora. Marco Antônio, arrependido por ter saído de forma brusca momentos antes, pede perdão a Juliana, que responde pedindo que esqueçam o ocorrido e suplicando para que ele não permita que nada de mal aconteça ao filho deles. O médico doutor Sérgio aproxima-se, examina a criança com atenção e, após avaliar os sintomas, explica com voz cautelosa que desconfia de um surto de sarampo, mencionando que já houve alguns óbitos recentes, deixando todos em silêncio e ainda mais apreensivos diante da incerteza.